Agora falamos do investimento coletivo, que são os fundos, que tem várias possibilidades, desde a renda fixa até a renda variável, mas através de fundos. Agora vamos falar dos conceitos de renda variável. Aqui que está o negócio, né? Que aqui o filho chora e a mãe não escuta, muitas vezes os erros são cometidos, o fator psicológico também influencia bastante, dependendo como você faz ali os seus investimentos. Mas ali o que é a renda variável, né? É algo que você não tem controle, né, sobre a remuneração, sobre a fórmula de cálculo. Você comprou uma ação, você não sabe quanto ela vai render daqui a 3 minutos, daqui a 10 dias, daqui a um ano. Você não tem a menor ideia. Você não faz noção. Ninguém sabe. Tudo pode. Que alguém previa uma crise como o coronavírus, como a crise de 2008, a Vale, por exemplo, duas tragédias, né, que teve com as barragens, Petrobras com os esquemas de corrupção, chegou a valer R$4, né? Alguém sabe, né? Alguém podia prever isso? Ninguém sabe. Mas também tem grandes casos aí de possibilidades. Vamos pegar a Tesla, né, lá, falando lá de fora, com essa rentabilidade monstruosa, carros aí movidos a eletricidade, está mandando foguete para o espaço e está abrindo aí a Amazon, né, com toda essa parte da venda do comércio eletrônico, e também está entrando aí na inteligência artificial. Putz, tem muitas empresas que valorizaram demais, a própria Apple, enfim, mas você não sabe quanto elas vão valer, né? E aí a gente vai entrar nas ações, que são as mais conhecidas, câmbio, né? Mercado de moedas, você não sabe quanto vai valer o dólar daqui a um dia, 2 dias. Commodities, né? Então, são os preços das mercadorias ali em geral, que tem negociação no mercado futuro. Então, é mais comum aí petróleo, minério de ferro, as proteínas, né? Milho, soja, café, ouro, tudo isso são commodities, né? Renda variável. Você não sabe quanto vai valer o ouro daqui a alguns meses, né? Então, comprou, você está literalmente ali à mercê da variação da oscilação de preços, né? Então, isso é muito importante. E os fundos imobiliários, bem conhecido e bem interessante para compor a carteira, mas você não sabe quanto ele vai valer daqui a algum tempo. Então, basicamente, são essas aí os tipos de renda variável. Agora, falando especificamente das ações, né? Quando você compra uma ação, você se torna sócio da empresa, tá? Você se torna sócio da empresa. Você não é um credor, você não é como um debenturista, né? Quando você compra uma debenture, que se a empresa falir, você, dependendo da garantia, você ainda pode receber alguma coisa. Se a empresa falir aqui, você perdeu, você faz parte ali do quadro, né, das pessoas que são sócios da empresa e não vai receber, como a empresa lá do Eike Batista. Sumiu, acabou. Então, tem que tomar muito cuidado na escolha, né? Então, quando você compra uma ação, você se torna sócio dessa empresa, tendo, né, obviamente, os direitos ali que você vai ter a partir do momento que você é sócio. Quais são esses direitos? Além da valorização, né, quando você compra uma empresa, e aí existem diversas metodologias ali para você avaliar se o papel, né, que a gente fala, tá caro ou tá barato, né, fluxo de caixa descontado, preço sobre lucro, enfim, são diversos indicadores, né, dívida líquida sobre EBITDA. Só estou citando alguns indicadores para você poder comparar com outras empresas e saber se ela está cara ou se ela está barata, né? Também tem uma métrica muito interessante são os dividendos que ela pode pagar, né? Então você traz esses dividendos a valor presente e compara com o preço da ação, e aí você consegue ter um parâmetro para saber se o papel está caro ou está barato e comprar. Mas, além disso, né, esperando a valorização da empresa, né, comprei a 10, quero que ela valha 10, 12, 15, 20, né, essa é uma possibilidade, que é o famoso ganho de capital, né, quando você declara no seu imposto de renda, tem uma parte lá para você declarar seus ganhos de capital, mas você também recebe
aqui, que é uma coisa muito legal, os dividendos, né? Você recebe participação no lucro. Se a empresa deu lucro, ela é obrigada a distribuir aí 25% dos seus ganhos. Claro, você tem ali algumas exceções, né, para a constituição de algumas reservas ou algumas situações específicas, mas, via de regra, ela tem que distribuir 25% no mínimo. Algumas empresas que já estão mais maduras, que não estão fazendo tantos investimentos, por exemplo, as elétricas, né, distribui aí quase que 100%, né, dos seus lucros. Então, recebe ali uma bolada, né? Se uma empresa paga 10% de dividendos ao ano, em 10 anos você retoma todo o seu dinheiro investido só com os dividendos. Então tem o Barsi, né, que é muito famoso aí do mercado financeiro, a estratégia dele é só investir em empresas pagadoras de dividendos, né? Você recebe 10% ao ano, mas se seu papel continuar valorizando, esse retorno, esse payback vai ser muito mais rápido do que esses 10 anos, né? Porque vai ter a valorização da empresa. Tem o juros sobre capital próprio, também, né, que é o dinheiro que fica lá com a empresa que ela te remunera. Se ela não distribui 100%, uma parte ela está utilizando um direito que era seu ali do seu lucro, né, e aí ela vai te remunerar o juros sobre capital próprio, né? Então, como o nome já diz, ela vai te remunerar muito parecido com o dividendo, só que sobre o juros sobre capital próprio que incide imposto de renda. Tem as bonificações, né? Quando tem ajustes no patrimônio líquido, ela vai te bonificar proporcionalmente essas ações que você tem direito, e direitos de subscrições. Por exemplo, uma empresa que a gente tem lá no clube de investimento, a Pets, ela está dando o direito de você subscrever a um valor, normalmente sai com um valor menor de mercado, então se ela está 20, ela vai deixar você subscrever a 18. Então vale muito a pena, né? Você vai subscrever por 18, né? Vai comprar por 18 algo que vale 20. Então já tem uma bela diferença, isso só para quem já é acionista da empresa. Pets é a empresa do setor aí, como o nome já diz, pets, né? De animais de estimação, crescendo, uma empresa muito boa, que quer ir a mercado, quer captar mais dinheiro, então ela está fazendo uma subscrição, né? Então, aí você pode ir lá e comprar mais ações dessa empresa. Isso é muito comum. Então, essas são as possibilidades aí das ações, né? De você ganhar dinheiro. E as ações, elas têm que ser parte do seu, né? Do seu universo de investimentos, que é com ela que você tem crescimentos exponenciais. Obviamente, tem risco, tem que ter uma diversificação, tem que colocar empresas de setores diferentes, né, para você não ficar ali muito concentrado. Então, você tem uma empresa aérea e tem a Petrobras. Então, você está exposto ali a duas empresas diferentes, né? Se o petróleo subir, você ganha com a Petrobras, e se for o contrário, você ganha, né? Se cair o custo de uma empresa aérea diminui, você está ganhando com uma empresa aérea. Você coloca uma empresa do setor agro e uma do setor de varejo. Então, são empresas que, enquanto o varejo não estiver indo muito bem, o agro sempre sustenta o PIB brasileiro. Então, tem diversas empresas aí listadas na Bolsa. Então, você vai fazendo escolhas ali para poder compor de uma maneira bem legal a sua carteira e diminuir o risco sistêmico aí de uma queda mais bruta da Bolsa de Valores. ETF. ETF, ela é uma maneira muito legal de você compor ali a sua carteira. O significado é Exchange Traded Funds. São fundos fechados, né, negociados em bolsa. Normalmente, eles seguem um indicador, um índice. Ou seja, eu quero me expor à Bolsa Americana. Eu consigo? Consigo. Qual que é o principal indicador da Bolsa Americana? O S&P 500, são as 500 maiores empresas da Bolsa, listadas na Bolsa Americana. Não necessariamente americanas, mas listadas na Bolsa Americana, as 500 maiores. Como é que você faz isso? Você compra o IVVB11. Como se você fosse comprar uma ação, você compra o Itaú, Itube, você vai comprar o IVVB11. O que ele vai te trazer de exposição? O movimento da Bolsa Americana, mais o dólar, porque é dolarizado.
Ah, eu queria comprar o índice Bovespa, como é que eu faço? Eu não quero comprar nenhuma empresa, eu quero comprar o índice. E Bovespa, consigo? Consigo. BOVA11, você vai lá e compra somente essa ETF. Ela vai te dar exposição direta ao BOVA, né, a Bolsa Americana. A gente chama de exposição passiva, porque diferente dos fundos que eu comentei lá atrás, né, que é um condomínio, esses fundos, eles não querem superar o índice, eles não querem ganhar do índice, eles querem ser iguais, eles querem refletir o índice. Então, bolsa subiu, o teu índice vai subir e vice-versa, tá? E aí você tem algumas vantagens, né? Ele é de fácil compreensão, aquela exposição a empresa de tecnologia, tem o Tech 11, quer exposição ao setor elétrico, também tem. Ele possui ali uma diversificação natural, então, porque o índice ele é composto de várias empresas ali dentro, ele te dá exposição a várias empresas, baixíssimo custo, então, por exemplo, se eu quero exposição à economia chinesa, por R$ 10, agora está abaixo de R$ 10, você consegue comprar um ETF da Bolsa Chinesa, a Bolsa de Xangai. Menor volatilidade, né? Porque, pensa comigo, o Ibovespa, ele é o índice de referência. Então, vamos supor, ele tem o que a gente chama de beta 1, ele é a referência do mercado. Se você compra uma ação, por exemplo, que eu citei da Pets, eu não sei exatamente qual é o beta, mas vamos supor que ela é o beta 1,20. Ela oscila 20% a mais que o Ibovespa, tanto para o bem quanto para o mal, né? 20, se o Ibovespa sobe 1, ela vai subir 1,20, se cair, a mesma coisa. Então, comprando os índices, eles têm uma volatilidade menor, uma oscilação menor, o que é bom para o investidor que está começando, investidor médio que não quer concentrar ali em um determinado papel. E uma possibilidade de exposição internacional, diversificação geográfica, isso é muito bom. Economia americana, tem o Euro 11, também que você tem exposição à economia da Europa, muito legal. Tem também acho que eu até coloquei aqui, eu não Colocou no sei. próximo. E só uma coisa Aqui, para ó, acrescentar, Lucas, no slide vai anterior, lá. uma das vantagens também, que é o seguinte, a diferença entre o ETF e o fundo de investimentos, né, que ele comentou, é que é o seguinte, o ETF você negocia na Bolsa de Valores, então você vai lá no seu aplicativo, digita BOVA11, compra o BOVA11. Aquele fundo lá que ele mostrou é o fundo Vista. Você tem que colocar o dinheiro no fundo, né? O gestor vai pegar o seu dinheiro e o gestor vai lá e vai comprar as ações que ele achar que ele tem que comprar, né? Dependendo do fundo, né, principalmente fundo de ações, que o gestor vai precisar ali zerar algumas posições, a gente fala que ele é D mais 30. Ou seja, se você pedir o dinheiro dia 1º, por exemplo, vai 1º de novembro, você vai receber o dinheiro dia 30, um exemplo, D mais 30. Os ETFs, a liquidez dele é liquidez de bolsa, de renda variável, é D mais 2. Então você vai lá, compra o BOVA11, né? E na hora de você vender, por exemplo, vendi segunda, quarta-feira o dinheiro está na conta. Também tem essa vantagem da liquidez, tá? Então a liquidez dele né, majoritariamente é menor do que um fundo de investimento tradicional de renda variável. E o que o Danilo falou é importante, porque os fundos, eles, principalmente de ações, né, ele tem um prazo, normalmente tem um prazo de resgate maior. E ele tem um período de cotização. Então, você tem um risco, por exemplo, se for de 30 dias a cotização, vamos supor, 28 dias para cotizar e 2 dias para pagar, para liquidar financeiramente. Então, ele só vai transformar a tua cota, que eu expliquei, em dinheiro daqui a 28 dias. Se o mercado continuar caindo, ele vai te pagar com a cota de 28 dias depois. Então, você tem uma janela que você não sabe o que vai acontecer. É um risco que você acaba correndo nesses casos. Mas se subir também, pode ganhar mais, mas se cair, você pode perder. Já comprando direto na bolsa, é o preço de tela. Vendi por, uma ETF ali do BOVA 11, sei lá, 103, você sabe, você vai receber daqui a 2 dias, mas você sabe que você vai receber 102 por cota. Não vai ter surpresa. Exato, é É, isso aí. é o de tela. Então, isso é muito importante mesmo. Então, aqui eu dei alguns exemplos clássicos, aqui os mais comuns. Quero ter exposição a BOVA, ao Ibovespa, BOVA 11, economia americana, IVVB 11, criptomoedas. Então, aqui tem um hash, primeiro ETF de criptoativos. Tem Bitcoin, Ethereum,
e outras moedas aí, Chainlink, acho que Cardano, tem mais Solana, tem mais algumas moedas aqui. Né, de moedas. Uma cesta de 6 ou 7 criptoativos que compõem esse índice, e aí você tem exposição. Tem também, obviamente, está envolvido o dólar aqui dentro, né, do hash. Mas você já não precisa ir numa corretora, ter uma cold wallet para deixar, ou ficar no risco de uma corretora que você não conhece muito bem. Você já vai num ambiente de bolsa regulamentado e coloca a tua exposição no valor que você quiser. Claro que é um ativo muito volátil, pode cair 10%, 20%, né? Está caindo aí esses últimos dias. Então, tem que ir maneiro, né? Não vai encher a mão, que você pode se machucar, mas já é possível, né? E tem, assim, tem dezenas de ETFs. E, assim, uma carteira que eu sempre comento lá no escritório, que eu gosto muito de montar, e é uma carteira, o Warren Buffett falou, quando ele morrer, ele quer que aí os herdeiros dele peguem o dinheiro dele e coloquem num fundo passivo que replique o S&P 500, que é o índice mais difícil de ser batido. BDRs, esse aqui é bem legal. Você aí que tem um iPhone, tá vendo aí a transmissão pelo iPhone, mas não tem uma ação da Apple. Utiliza todo dia o Facebook, o Instagram e não tem ações da Meta, agora é Meta, né? Tem ali, gosta ali da Amazon, já fez compra pelas Amazon, tem o Amazon Prime, mas não tem. Você pode ter através de BDR. Você vai no ambiente de bolsa, que nem o Danilo falou, digita o código, tem um código diferente, né? Da Amazon é Amazon 34. Isso. Enfim, só tem que pegar os códigos direitinho, né? Aí você vai comprar praticamente as ações, porque a BDR, né? Como o nome já diz, é um Brazilian Depositary Receipt. São títulos de empresas listadas em outros países que são negociados na Bolsa Brasileira. Então, como é que funciona? Um banco, né, de investimentos intermedia essa operação, então ele vai lá, vamos pegar a Apple, compra, sei lá, 1 milhão de ações da Apple e deixa custodiada no banco que fez essa transação. E ele emite recibos para serem negociados correspondente às mesmas quantidades na Bolsa de Valores. Então, você tem como comprar esses recibos que correspondem à mesma quantidade de ações. E aí você tem a possibilidade de fazer isso com mais de 500 empresas negociadas na Bolsa de Nova York. Tem um monte de empresa que você consegue comprar através das BDRs, sem precisar abrir conta lá fora, que é aquela burocracia, e o movimento dela vai ser o movimento da ação, o movimento do dólar, né? Você vai estar exposto aí nessas duas pontas. O que para mim é muito bom, né? Quem não quer ter exposição em dólar no atual cenário, né? Tem que ter. Isso aí faz parte da composição da carteira. Fundos imobiliários é uma maneira de você também investir na renda variável. Você vai receber os dividendos, né? Os aluguéis, eles têm que pagar para você. Comprei um fundo imobiliário com exposição em edifícios comerciais. Então, tem uma gestora que vai a mercado para captar dinheiro e vai lá e compra participação ou compra as lajes, bota para alugar, e esses aluguéis, né, desses inquilinos são revertidos para os cotistas, né, 95% desses valores desses aluguéis. Então, vamos supor, um fundo imobiliário que investe em laje, em shopping. Não, em shopping não, que faz a logística, galpões logísticos, me fugiu a palavra, em galpões logísticos. Vai lá, capta no mercado e coloca para alugar para Leroy Merlin, Magazine Luiza e várias outras empresas que necessitam de logística. E aí, esse aluguel, né, ele, né, vai ser revertido, vamos lá, recebe 100 milhões de aluguel, 95 milhões vão ser revertidos para os cotistas. Tem que pagar ali todo mês, vai pingar um dividendo na sua conta referente a esses aluguéis. Então, a sua possibilidade de ganho é com a valorização da cota, porque também é negociada em bolsa de valores, e também com os dividendos, né? Todo mês vai pagar. E esses dividendos são muito bons em alguns casos, né? Tem alguns fundos aí que pagam aí acima da taxa Selic, ali pagando 10%, 12%, dá uma rentabilidade bem interessante, mas tem que saber compor, porque ele pode aí
ter alguns riscos atrelados aí, de perder o inquilino, se for um inquilino só, ou de repente é somente um ativo, esse ativo fica com um problema. Então tem que saber escolher, porque eles caem também, muitas vezes, violentamente. Você pode ter perdas aí de, sei lá, 40%, 50%, então tem que saber o que está fazendo, né, para não fazer a escolha errada. Lembrando que, por enquanto, né, os dividendos ainda são livres de imposto de renda. Ah, ele vai comentar ali, Exato, né? Por enquanto, por exatamente. enquanto. São isentos de imposto de renda. Eu acho difícil mudar, cara, porque esse mercado, para uma reforma tributária, é muito pequeno, mas sempre quando fala de reforma tributária, eles colocam na pauta. Mas eu acho que pode desestimular mais no mercado do que qualquer outra coisa. Mas sempre está ali quando eu falo de reforma tributária. Então, só uma comparação rápida aqui, fundos imobiliários versus um imóvel. Alta diversificação, né? Quando você compra um fundo imobiliário, tem diversos imóveis ali dentro daquele fundo, via de regra, alguns não, mas sabendo escolher tem. Liquidez, fundos imobiliários, você entra e sai do mercado na hora ali, em 2 dias o dinheiro está na tua conta. Já se você quer vender um imóvel, você sabe que demora muito. E os dividendos são isentos de imposto de renda, e se você coloca para alugar, você vai pagar imposto de renda, né? De acordo com a tabela de imposto de renda. Só que isso aqui é um tema que a gente poderia passar aqui várias horas falando, dá para Exato. esmiuçar, tem muita coisa para falar sobre fundo imobiliário que não dá tempo de falar agora, mas é uma maneira muito interessante de você diversificar seu capital.